Que alegria estarmos juntos para seguirmos com o estudo da lição da Escola Sabatina, falando sobre administradores fiéis à espera do Mestre, dentro de uma temática muito interessante, que vai falar hoje sobre planejamento para o sucesso. Mas antes eu quero agradecer a sua colaboração com o canal. Nós somos já quase 500 inscritos. Para muita gente isso é pouco, mas para nós é uma satisfação, é uma alegria, porque são pessoas que estão aqui para ouvir da palavra de Deus e não importa a quantidade. Nós agradecemos a sua colaboração, a sua inscrição, por fazer parte deste canal. Isso nos motiva a prosseguir para a glória de Deus e ainda te convido a continuar compartilhando para que outras pessoas também possam ser abençoadas, beneficiadas com o conteúdo aqui colocado. Então, como foi falado antes, a nossa lição 8 vai falar sobre planejando para o sucesso. E o que é sucesso? Do ponto de vista da sociedade secular, o sucesso está ligado às realizações pessoais e materiais. Sucesso do ponto de vista bíblico já é um pouco diferente. Sucesso está ligado à confiança, está ligado a ser sábio, está ligado a seguir os conselhos de Deus. Ter sucesso na visão bíblica é estar no centro da vontade de Deus. Não importa se ganhando ou se perdendo. O importante é estar no centro da vontade de Deus. Como administradores fiéis que nós somos, à espera do Mestre, a nossa vida está sendo definida por qual tipo de sucesso? O sucesso segundo o mundo ou o sucesso segundo a Bíblia? Devemos lembrar que o sucesso e o bem-estar material podem ser tirados de nós sem aviso prévio. E a lição está com o texto central no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. Nós lemos assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, a lição desta semana vai abordar alguns passos para o sucesso. E na lição de domingo, que tem como tema o que é importante em primeiro lugar, baseado no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, que nós lemos assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os maus dias e antes que se aproximem os anos dos quais vocês venham a dizer, não tenho neles prazer. Eclesiastes 12, 1, ele nos traz uma mensagem interessante, que primeiro, o princípio de tudo é nós buscarmos a Deus, para que os nossos planos, as nossas obras sejam estabelecidas. A mensagem é colocar Deus em primeiro lugar, desde cedo na vida, desde muito cedo na vida. Nós devemos servir ao Senhor desde muito cedo. E a lição traz o exemplo, no domingo, da vida de Jacó. Jacó, nós conhecemos a história dele, que ele enganou o pai, enganou o irmão e fugiu para a terra de Labão, seu tio. E no caminho, ele à noite deitou cansado, colocou uma pedra sob a sua cabeça como travesseiro e ali ele teve um sonho. E neste sonho, uma escada que descia do céu até a terra. E nesta escada ele via anjos subindo e descendo. E quando ele acorda, ele percebe que Deus tinha estado ali com ele. E quando Jacó acorda, ele tem uma decisão. Deus ali se apresentou para Jacó. E Jacó toma uma decisão de que Deus seria o seu Deus. Se Deus lhe abençoasse, não lhe deixasse faltar nada, Deus seria o seu Deus. E eu tenho uma pergunta para nós. Deus tem se apresentado para cada um de nós. A cada dia Deus se apresenta a nós através de um louvor, Deus se apresenta através de uma mensagem, pode ser até através desta mensagem, através de uma outra pregação. Deus tem se apresentado a cada um de nós. Qual tem sido a nossa resposta?
A resposta aqui de Jacó foi de dependência. Se o Senhor for comigo, Deus será o meu Deus. Acontece que muitos de nós, em nossa caminhada cristã, estamos caminhando sozinhos, deixando o nosso Deus de lado. E o conselho aqui, e o exemplo da vida de Jacó, é que nós devemos depender de Deus. E desde cedo, Jacó dependeu do Senhor. E Jacó continuou a sua ida para a terra do seu tio. Chegando lá, ele encontrou a família da sua mãe. Encontrou Labão, seu tio, Rebeca, sua prima, e os outros familiares. E aqui, quando ele chega lá, Deus providencia para ele o que ele tinha pedido. Naquele encontro da noite, ele falou: se o Senhor for comigo, me dê pão e vestes, ou seja, se Deus me der um trabalho. Deus ali, Jacó aqui entrou em aliança com Deus. Ele entrou em aliança com Deus. E o que foi que Deus fez? Deus é fiel na aliança. Deus então providenciou o trabalho para Jacó. E consequentemente, depois do trabalho, Deus providenciou para Jacó uma família, onde Jacó casou com Lia e Raquel. Então, aqui na vida de Jacó nós vemos Deus em primeiro lugar, depois o trabalho e depois a família. Então, para Jacó conseguir uma família, primeiro ele buscou Deus, depois um trabalho e, por fim, uma família. E essa lição nos traz ensinamentos assim preciosos. A gente não pode nem comentar muito por conta do tempo, mas um conselho interessante que a lição nos trouxe é sobre a escolha do cônjuge. O futuro cônjuge deve saber em quem está se envolvendo. Em que está se envolvendo? É comum se formarem famílias antes de conhecerem a Deus, antes de terem trabalho, e aí formam uma família. A ordem inversa. Jacó nos ensinou que primeiro Deus, depois o trabalho e por fim uma família. Hoje muitos relacionamentos começam de forma errada. Primeiro a família, depois procura um trabalho e por fim, se desejar, procura Deus. E há um ensino precioso aqui também, que uma família, o amor não se sustenta. Não só o amor sustenta um relacionamento. É preciso trabalho. A pessoa que você conhece está se envolvendo, você que é jovem, rapaz ou moça, essa pessoa que você está se envolvendo tem maturidade já para um relacionamento sério? Essa pessoa tem uma formação, está estudando ou tem um trabalho? Essa pessoa segue os mesmos princípios bíblicos que você segue? Temos que ver estas qualidades, essas características. Como essa pessoa que você está se envolvendo, essa jovem ou este jovem, trata os seus pais? De que forma ele trata os seus pais? Este jovem que você está se envolvendo, pensando no futuro casamento, a sua mente, o seu coração está ligado mais nas coisas desta terra ou ele busca as coisas lá do alto? Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque formar uma família é coisa séria. E a lição de domingo trouxe como sendo mais importante buscarmos a Deus desde a juventude, para que os nossos passos possam ir se firmando, de modo que, chegando lá na velhice, a gente não olhe para trás e diga assim: eu não tenho nesses dias prazer, porque não buscou o primeiro Deus para tudo na vida. O segundo passo para o sucesso que a lição trouxe está na parte de segunda, que fala sobre o trabalho. O trabalho é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que todas as pessoas trabalhem. E quando Deus criou Adão e Eva chegou já naquele jardim, estava tudo pronto para eles. A casa estava arrumada, estava tudo perfeito. Mas eles tinham que trabalhar. E Deus falou para eles que eles tinham um serviço a desempenhar. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15, que está escrito assim: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então, Deus não criou o homem meramente para contemplar as obras que ele havia criado. Não. Deus deu um trabalho para o homem. E esse trabalho ele foi dado para Adão e Eva antes que houvesse pecado. Porque
Deus deu mão para trabalhar. Nós temos mãos para trabalhar. O trabalho faz parte da felicidade do homem e das nossas realizações também. Então, Deus nos pede que nós trabalhemos. É uma ordem. Trabalhar é uma ordem, porque ainda Paulo fala que se alguém não quiser trabalhar, essa pessoa também não coma. Se a pessoa não tem uma deficiência, não tem uma incapacidade, não tem uma limitação, é certo que tem que trabalhar. Porque o ideal de Deus para toda pessoa é que todos trabalhem. E sobre o trabalho também, como a gente vive no mundo competitivo, mercado competitivo, é importante termos uma qualificação, termos foco no trabalho no sentido de desempenharmos da melhor forma possível, não para agradar pessoas, como diz o verso da lição, mas para agradar a Deus, porque em última instância nós estamos servindo ao Senhor, porque foi o Senhor, com a sua bondade, com a sua benevolência, que nos conseguiu esse trabalho. Então nós devemos fazer da melhor forma possível, com exatidão e perfeição, porque nós estamos fazendo para Deus. Um outro passo para o sucesso que a lição nos traz é que nós devemos cuidar das relações familiares, na lição de terça-feira. As relações familiares, isso envolve educação dos filhos, finanças e a vida religiosa. 1 Timóteo 5,8, Provérbios 14, 23 e Colossenses 3, 23 e 24 nos traz pontos importantes que vai falar sobre finanças do lar. E nós devemos considerar que, como mordomos de Deus, somos e devemos ser mordomos fiéis para administrar com responsabilidade. Nós temos batido nesta tecla que Deus é o dono de todas as coisas e Deus nos confiou recursos através de um trabalho para que a gente, com sabedoria e dependência dele, a gente saiba gerenciar esses recursos que ficam conosco para suprir as nossas necessidades, para suprir a necessidade do nosso próximo e para também a pregação do Evangelho. E dentro deste conceito é importante nós gerenciarmos de modo responsável, porque nós temos uma família. E a família depende de recursos. E aqui a lição nos diz que é importante que o cristão, que a família, ela tenha um compromisso cristão e também princípios bíblicos. Por quê? Porque esta família, em última instância, ela precisa viver dentro dos princípios da palavra para que, como administradores, saiba usar com sabedoria aquilo que Deus concede e também se prepare junto para o reino dos céus. O trabalho aqui dignifica o homem. O trabalho deve ser realizado da melhor forma possível. Devemos cuidar da nossa própria casa, como diz aqui Timóteo. Timóteo nos fala que nós devemos cuidar da nossa própria casa. E tem um princípio interessante que para nós que temos família, para as famílias em si, que trabalham, é certo que o homem, ele é o principal provedor, mas neste mundo que vivemos, dificilmente uma mulher não trabalhe fora também para ajudar na renda. Mas nós que temos famílias devemos ter todo o cuidado para não sacrificar a saúde, para não sacrificar o nosso relacionamento com Deus e muito menos sacrificar a nossa família. Para alcançar o sucesso que o mundo tanto apregoa, devemos ter cuidado com essa nossa busca incessante pelo ter mais, porque trabalha aqui, trabalha ali e nunca dá. E nessa busca, sem às vezes ter colocado Deus em primeiro lugar, falta muita coisa. E nesta falta se sacrifica as coisas mais importantes, como já foi mencionado, a saúde, o relacionamento com Deus e a própria família. E outra coisa, se ambos, marido e esposa, eles trabalham, não podemos ser egoístas no sentido de dizer assim, o que eu trabalho, então o dinheiro é só meu. Nós vivemos no mercado onde as coisas estão cada vez subindo de preços, né? As mercadorias aumentam, as despesas aumentam, mas nós devemos trabalhar juntos,
Se a família é cristã e tem os mesmos princípios, nós precisamos juntos ser fiéis ao Senhor e dividir as despesas em casa, para que no final as coisas caminhem de modo que glorifiquem e honrem o nome do Senhor. O que eu trabalho, por exemplo, eu trabalho. O dinheiro não é meu, é nosso. Porque nós temos despesas somadas, divididas, e dessa forma a gente vai administrando aquilo que Deus nos concede para a nossa sobrevivência. Outro princípio que a lição traz em relação aos cuidados familiares, com as relações familiares, é que os filhos trazem aos pais uma responsabilidade incrível. Responsabilidade com a alimentação, responsabilidade com a educação formal, escolar e principalmente responsabilidade com a educação espiritual. E nós sabemos bem que as crianças, elas são herança do Senhor. E como herança, elas devem ser cuidadas, porque um dia nós vamos devolver a Deus. E se nós não investimos tempo, recursos na educação dos nossos filhos, algo está errado. Mas eu investi tudo na educação do meu filho e ele escolheu não servir ao Senhor. Mas você fez a sua parte. Se escolheu não servir ao Senhor é porque cada um de nós nascemos com livre-arbítrio. As escolhas fazem parte da vida humana. Mas nós como pais, nós devemos ter este entendimento de que os filhos são herança do Senhor e cabe a nós investir tempo e recursos para a educação deles, para a alimentação. Há um perigo muito grande, que já foi mencionado aqui, na busca pelas coisas desta terra, pelos bens materiais dessa terra, para o sucesso deste mundo. Muitos estão sacrificando a família e querem suprir esta ausência, essa carência, com presentes, com bens, sendo que o maior presente que nós devemos deixar para os nossos filhos é o conhecimento da palavra do Senhor, é a vivência do evangelho, do cristianismo dentro de casa. Essa é a maior herança, é o maior investimento. E também um princípio aqui na lição é que nós devemos ensinar as crianças desde cedo a trabalhar, a entender que o dinheiro é o resultado de um tempo que nós doamos aos outros. O dinheiro não cai de árvore, o dinheiro não nasce. O dinheiro é fruto de um trabalho. E para nós termos o dinheiro, nós precisamos do trabalho. Isso nós precisamos também ensinar aos nossos filhos. A lição de quarta-feira vem falando sobre trabalhando com integridade. Outro passo para o sucesso é trabalhar com integridade. Porque vai chegar um momento que a fase da juventude passou, construímos a nossa família e chegará um momento em que nós vamos estar naquela fase, como diz a Bíblia aqui a lição, sendo a fase da velhice. Para muitos será a fase mais agradável, porque já realizou o seu sonho, já construiu a sua casa, já tem o seu imóvel, já tem o seu veículo, já tem uma vida mais estabilizada e agora vai usufruir daquilo que conquistou. Mas muitas pessoas, para chegarem a esse patamar, nós precisamos lembrar da atitude que Jacó teve. De lá, na juventude, tomar a decisão de buscar a Deus em primeiro lugar. Tomar a decisão de colocar Deus em primeiro lugar, para que ele viva este fruto, para que ele colha esse fruto plantado. E nós precisamos seguir os princípios bíblicos para que esta fase da velhice seja uma fase agradável, uma fase boa. E a lição traz o exemplo aqui de José, que ele, na condição de escravo, ele trabalhou com todo afinco. Não é porque ele fosse escravo que ele fosse trabalhar de forma relaxada na casa de Potifar. Não. A Bíblia nos fala em Gênesis que tudo que Potifar tinha foi abençoado, porque José, através do seu relacionamento com Deus, da sua integridade com Deus, da sua busca por Deus, Deus fez através de José os bens de Potifar crescerem. Deus fez através de José Potifar prosperar.
E nesse sentido também, José era próspero, porque ele buscava a Deus, porque ele vivia segundo os princípios da Bíblia. E José aqui nos mostra que para sermos mordomos fiéis, isso independe das circunstâncias pelas quais passamos. Eu não posso ser fiel por conta disso. Aí a gente fica justificando, buscando desculpas. Mas José não era escravo? José foi abençoado no seu trabalho ali, porque ele buscava primeiro Deus, porque ele buscava honrar Deus em tudo que ele fazia. Reconhecer Deus como o proprietário e nós como os seus mordomos afeta toda a esfera da atividade humana. Nós precisamos reconhecer quem Deus é, quem nós somos, nos colocar na condição de mordomos fiéis, para que a nossa vida toda seja uma bênção. Uma outra qualidade para o sucesso é buscarmos os conselhos piedosos. E onde estão os conselhos? Nas pessoas aí fora? Nos gurus de gestão financeira, como diz a lição? Não. Nós precisamos buscar estes conselhos piedosos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é útil para o ensino, a palavra de Deus é útil para a correção, a palavra de Deus é útil para nos educar na justiça, a fim de nos habilitar para toda boa obra. Provérbios 3, de 5 a 8, nos traz o princípio da confiança nas questões financeiras básicas. Ou seja, quando nós consultamos o Senhor, Deus endireita nossas veredas. Porque quando nós consultamos ao Senhor, nós reconhecemos que tudo pertence a Ele. E aí nós vamos seguir as suas orientações. E a lição ainda traz alguns princípios bíblicos, alguns conselhos valiosos sobre gestão financeira. E nos traz o princípio da organização. Nós devemos ser organizados financeiramente, porque nós conhecemos pessoas que gastam mais do que ganham, e por conta disso, a vida se torna muito estressante. O segundo princípio é gastar menos do que se ganha. Viver com os nossos recursos. O terceiro princípio é economizar uma parcela de cada período do pagamento. O quarto princípio é evitar dívidas, como evitar uma doença. Não é porque nós temos um cartão de crédito que nós podemos sair comprando tudo. O cartão tem um limite, você tem um salário, e dentro desse salário nós precisamos permanecer sendo fiéis nos dízimos, nos pactos, nas ofertas, e vivermos com o restante, para que não vivamos sufocados, vivendo de empréstimos. Como diz a lição aqui, que quem vive de empréstimo vive no presente com o dinheiro que espera ganhar no futuro. E se esse dinheiro não chegar, como vai viver? Como vai ficar a sua vida? O quinto princípio é: seja um trabalhador diligente. O sexto princípio: seja financeiramente fiel a Deus. Se nós formos financeiramente fiéis ao Senhor, Deus suprirá todas as nossas necessidades. E o sétimo princípio é: lembre-se de que aqui não é o nosso verdadeiro lar. Nossa gestão do dinheiro que nós fazemos diz muito sobre onde estão as nossas prioridades. Então a lição trouxe esses passos para o sucesso. Primeiramente, buscar a Deus. Segundo princípio é trabalharmos. O terceiro princípio foi: as nossas relações familiares devem ser cuidadas. E trabalhar com integridade, buscando sempre os conselhos piedosos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A pressão para sustentar nossa família pode nos levar a pensar que nosso trabalho seja apenas prover renda. Mas temos também mas temos que também participar da grande comissão de Jesus aos seus seguidores, que é de ir e pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho demanda recursos. Concluindo a lição, falando sobre sucesso, a lição nos diz que o verdadeiro sucesso significa ser um mordomo fiel. Ser um mordomo fiel, independente das circunstâncias pelas quais estamos passando. Na prosperidade, na adversidade, na saúde ou na doença,
devemos ser fiéis ao Senhor até a morte, para que no fim nós possamos herdar a coroa da vida. Que o Senhor nos ajude a buscar o verdadeiro sucesso, que é estar no centro da vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a reconhecer que nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar e construir a nossa vida pautada no Senhor, para que cheguemos à velhice, olhando para trás e agradecendo ao Senhor, reconhecendo de que Ele andou conosco todos os dias desta jornada. E não nos faltou pão, não nos faltou água, não nos faltou alimento, não nos faltou trabalho, não nos faltou um teto, não nos faltou uma família. Que nós possamos, como Jacó, buscar Deus em primeiro lugar. Se não buscou na juventude, comece a partir de hoje a buscar primeiro Deus. Que o Senhor nos abençoe.